Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar um versículo que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 8, que diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, e que beba. Em rápidas palavras, eu estava um dia desse lendo sobre essa palavra, esse versículo, na oração de 6 da manhã, que nós participamos aqui. E a irmã leu sobre a história de Elias e me veio algumas coisas no meu coração, o Espírito falou. E eu quero compartilhar rapidamente. Elias era um homem como todos nós. Elias era um homem de Deus. Elias era um profeta. Os profetas eram dados a um povo em tempos de crise. Na verdade, os profetas eram uma resposta de Deus à idolatria no povo de Israel. Quanto mais idólatra era o povo, maior era a resposta de Deus. Eu não gosto de julgar as pessoas quanto à qualidade, mas se vermos na Bíblia, Elias é um dos maiores profetas. E curioso que o maior profeta, podemos dizer assim, veio no tempo do rei Acabe, que foi o rei mais idólatra de Israel, como diz a palavra de Deus. Às vezes nós olhamos um momento de dificuldade e nós olhamos as nuvens negras, mas Deus deu Elias como resposta a Israel no tempo mais difícil. Na verdade, os tempos mais negros e mais difíceis também são os tempos onde Deus dá a maior provisão para a nossa vida. Elias foi uma resposta de Deus, uma provisão de Deus para Israel. Eu quero dizer para você que no tempo de maior escuridão na sua vida, no tempo de maior dificuldade, vai ser um tempo onde Deus vai dar a maior resposta possível. Deus deu aquela resposta que foi o próprio profeta Elias. E Deus chama Elias e, por mais que ele fosse um homem poderoso em Deus, por mais que ele realizasse vários milagres, mas ele era um homem como você, né? Tinha seus defeitos, tinha suas inseguranças. Mas uma coisa sobre Elias que era muito curiosa é que no momento de dificuldade, onde ele profetizou diante de Acabe e fugiu, foi embora, ele foi para uma caverna e Deus mandou um corvo para prover Elias. O corvo na Bíblia não era um animal muito bem visto, né? A gente vê quando Noé vai soltar um animal, ele solta um corvo, só que Deus reprova e ele solta depois uma pomba e Deus dá a resposta. O corvo é um animal não muito bem visto. E depois Elias está passando por necessidade e Deus manda uma viúva para prover Elias. Uma viúva não era uma pessoa pior do que ninguém, mas ela era uma pessoa naquele tempo. A viúva e os órfãos eram pessoas que eram dependentes de outras pessoas, pessoas que não tinham tanto recurso financeiro, mas Deus usa uma viúva para sustentar um profeta. Deus usa coisas improváveis, pessoas improváveis, situações improváveis para sustentar o seu povo. Mas o curioso o melhor de tudo é que por mais que Elias tivesse sua dificuldade, por mais que Elias às vezes tivesse sua crise consigo mesmo, olhando para si, falando: Deus, eu não posso, porque eu sou pequeno, porque eu sou falho. Mas ainda assim, Deus não duvidou da provisão através da viúva. Deus não reclamou da provisão através do corvo. Apesar das suas falhas, Elias nunca duvidou da provisão de Deus e nunca reclamou da provisão de Deus. Elias olhava para si mesmo e reclamava. Elias olhava para si mesmo e duvidava, mas ele nunca duvidou de Deus. Eu quero dizer para você, se for para duvidar de alguém, duvide de si mesmo, mas nunca duvide do Senhor. Quando nós olhamos, é claro que não é para duvidar de si mesmo também, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Mas quando olhamos para nós mesmos e nós vemos o milagre de Deus acontecer, a gente olha que na verdade não é porque nós somos bons, mas é a graça de Deus na nossa vida. Não é porque merecemos, não é porque o Senhor é bom. Nós vemos que na verdade Deus tem tesouros em vasos de barro e que na verdade a excelência é no tesouro que é colocado dentro da gente. Olhe para essa história e creia na provisão de Deus para a sua vida. Creia que nos momentos mais difíceis Deus vai dar as maiores respostas. Creia que Deus ainda está no comando da minha e da sua vida.
Creia que Deus sabe o que está fazendo. Não reclame da provisão de Deus. Não duvide da provisão de Deus, porque pode vir da maneira que você menos estiver esperando, porque Ele é o Senhor e a glória é dEle e tudo é feito através dEle. Amém? Eu queria essa oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, Caio.